Bora, Fel, separei pra vocês aqui o apito final, o Neto, aí o pessoal analisando a vitória do Coringão por 3-0 em cima do Grêmio aí, Corinthians que finaliza o campeonato com 9 vitórias consecutivas, dando aquela arrancada sensacional, cara, ninguém esperava esse final do Corinthians, 7ª colocação, premiação a mais aí, Libertadores ano que vem, pré-Libertadores, mas vamos chegar na fase de grupo com certeza com esse time, então é isso, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo aí. Você, meu Quesada, o que aconteceu com o Corinthians, do Ramon Dias, do Emiliano, 9 partidas, golaços e mais golaços hoje? Vamos lá. A primeira coisa é que o presidente às vezes não pode ouvir algumas pessoas, senão ele não preside o clube, né? Se ele não tivesse com o Fabinho Soldado, dado ao Fabinho Soldado a oportunidade de contratar 9 jogadores, o Corinthians não teria mudado a chavinha. E esses caras que vieram mudaram essa chavinha. Particularmente Hugo, goleiro, Ramalho e principalmente Carrilho e principalmente a figura do Memphis Depay. Se esses caras não estivessem aí, Neto, e você... Porque agora também é fácil falar depois. Não, se os caras não tivessem aí, o Corinthians cairia. Seria rebaixado. Seria mesmo? Seria rebaixado. Biro, Matheus Araújo. Seria rebaixado. Esse jogador, o lateral esquerdo, como que chama aquele moleque? Até esqueci, Hugo. Seria rebaixado. Palácios, seria rebaixado. Jogou, Eu não tenho dúvida de... Olha, o Yuri Alberto, ele ficou artilheiro do campeonato junto com o Alejandro, do Vitória, 15 gols cada um. 31 gols. O cara que mais gol fez no Brasil, no Brasileiro. Superando o Pedro, que tinha que ter 30. Mas o Pedro machucou. Se o Pedro tá jogando, ele faz 40. Vamos lá. Qual a ideia sua do Corinthians, dessa visão do Corinthians desses últimos 9 jogos, tá ligado? E dessa força. E do Fabinho Soldado, que contratou jogadores incríveis. Era pra ser os 4 5 pro Corinthians no jogo. Era pra ser os 4 5. O Messi meteu a bola pro Roberto. O que pensar do Corinthians, até projetando pro ano que vem? Em relação a tudo que está acontecendo, tá ligado? Concordo com o Quesada, e essa virada de chave que o Corinthians deu, ela parte, eu acho que exatamente da contratação desses jogadores e principalmente do Memphis Depay, porque o cara chega ali e se encaixa no time. Eu acho que ele caiu na graça da torcida logo no primeiro momento, primeiro contato, começou a jogar, ele estava fora de forma ainda, foi adquirindo forma no decorrer do campeonato e pena que ele chegou nessa parte final, porque se ele chega um pouco antes, o Corinthians podia brigar lá em cima da tabela, e eu tenho certeza que o Memphis ajudou demais. Agora, o que o Yuri Alberto voltou a jogar... É impressionante. Ele voltou a jogar, sabe voltou por quê? Você sabe que o Yuri é fã da Fórmula 1, né? Ele acompanha aqui na Band, ele ama a Fórmula 1, ele é um garoto maravilhoso e voltou a jogar um futebol. Sabe o que cresceu? De artilheiro. Rodrigo Carro, Memphis e ele. Exatamente. Esses dois caras tirou um peso dele incrível. E ele fez o 31º gol, ele fez mais gol esse ano do que os 2 últimos. Tá aí o gol de bicicleta do Memphis Depay. Pra você, Marília Ruiz, depois do Sálvio, o que você viu desse Corinthians, do Fabinho Soldado, daquilo que se transformou o Corinthians nesse campeonato? 56 pontos, tá na pré-Libertadores, tá na Copa do Brasil, tá no Brasileirão e tá no Campeonato Paulista. Todo mundo que disse que já estava fora da Copa do Brasil, da Libertadores, precisa dar um errão, né? Eu acho que há algumas explicações. Acho que a fase do Yuri Alberto ela é muito importante. A gente tem visto artilheiros no Campeonato Brasileiro de times que se salvam da Série B. E ele salvou o time, mas não ficou ali no finalzinho da tabela. O Corinthians chegou à 7ª posição com esse recorde de 9 vitórias seguidas. Não aconteceu nem nos anos em que o Corinthians ganhou os seus títulos brasileiros. Eu acho que sim, faz diferença a dupla de ataque com o Memphis, mas é bom lembrar que o Memphis ele estreou no Corinthians há 2 meses, então não é só isso que explica o que aconteceu. Acho que a dupla Ramon e Ramonzinho errou demais em algum momento, e desde que optou por 2 atacantes e não 3, como fez, por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil, o time incorporou, né? Ficou mais seguro em campo, e obviamente com a sequência de vitórias. Eu concordo com o Quesada em relação à janela de contratação, mas a janela de contratação também traz com ela erros deste ano. O Hugo só é contratado porque o Corinthians perdeu o Cássio e o Carlos Miguel. Tem algumas coisas que deram certo, e quando a gente conta a história agora de trás pra frente, parece que foram acertos planejados. Não. O Hugo é uma grande contratação, uma das melhores notícias do Corinthians nesse ano, mas ela vem depois... Vem de supetão, né? Veio de tragédia. Veio de 2 tragédias seguidas, que é a perda do Cássio e depois a perda do Carlos Miguel do jeito que foi. E não tô dizendo que a culpa é do Corinthians, não é do Corinthians, só que foram 2 traumas seguidos pra torcida do Corinthians no pior momento do ano do clube. E o pior, né? O Corinthians no Campeonato Paulista terminou em 10º colocado. É isso. Ô, Neto, mas é lógico que é glória agora, Neto. Olha só, o Atlético Paranaense... Mas o time é forte. O Atlético Paranaense foi rebaixado com 11 vitórias.
Você vê como que essa arrancada que foi fundamental para o Corinthians. O Corinthians tinha 6 vitórias, com 9 chegou a 14. Nós falávamos muito sempre aqui que o Corinthians tinha muito empate e não tinha vitórias, né? Essa arrancada, somado com poucas vitórias, só 6, que salvou o Corinthians. Mas sabe o que salvou o Corinthians ali das vitórias? É o seguinte, para você ganhar o jogo, você tem que fazer igual o Roberto fez. Nos últimos 8 jogos, 10 gols. É isso. Quando você tem um centroavante, vamos lá, há quanto tempo que você não fala do Hugo? Você menos, mas você entende muito de bola. Há quanto tempo que a gente não fala com o Hugo? O Hugo, melhor jogador em campo. O Hugo é demais. Salvou o Corinthians. Há quanto tempo porque que o Hugo... o ataque está funcionando, Por quê? está tirando o peso da defesa. Isso, porque o time ficou compacto, o treinador entendeu que não tem que jogar com 3 zagueiros. Está sofrendo menos Está sofrendo menos, está fazendo gol. Você vai lá e ganha de 3-0 do Grêmio. Você vai lá e você ganha do Botafogo. A gente tinha razão quando a gente era contra os 3 zagueiros e os 3 volantes. Né? Eu até entendo, mas só que é o seguinte, o que ele fez, também, né? O que ele fez não dá pra mandar ele embora, muito pelo contrário. Ele tem que continuar no Corinthians, o Romão Dias ou o Emiliano Dias, porque o que ele fez, ele tem o grupo, ele fez tudo isso. Olha o Rodrigo Garro, olha o Memphis, olha o Mateuzinho que jogou de bola hoje, olha o Matheus Bidu que a gente metiu o pau. Falo por mim, não falo pelos outros, né? Olha o Alex Santana que entrou, olha quem entrou, o Charles fez gol, até acho que não tem que jogar no Corinthians o tal de Charles, mas olha, veio o José Martins, olha o Ranieri nos últimos 2 jogos. Foi um dos melhores jogadores de campo. Criciúma Bidon. E aqui Breno Bidon, que ele não colocava o Breno Bidon. Então, o time do Corinthians hoje é muito forte. E a perspectiva pro ano que vem é de títulos. Eu não tenho dúvida disso. Mas aí precisa pensar do que vai fazer. Para mim, o Roberto não fica. Ele vai pro West Ham. Ainda mais agora do acidente, infelizmente, do atacante do West Ham. Ele vai ser vendido por 25 milhões de libras. O Corinthians tem 50%. O Zenit tem 50%. Vai ter que trazer um centroavante. Mas o Corinthians hoje tem um time forte. A gente falou do Marlon Freitas, né? Elegeu ele aqui. Algumas pessoas acham ele o melhor jogador do Botafogo no ano. Eu acho ele o mais regular, ainda que não seja talvez o mais brilhante. E a janela do meio do ano do Corinthians, muita gente fala do Memphis. E é óbvio que o Memphis potencializa um outro clima no Corinthians. Mas é bom lembrar que acho que a chave do Corinthians muda no jogo contra o Flamengo, em casa, e não tem Memphis. Aliás, não tinha nenhum anúncio que o Memphis chegaria. Naquele jogo contra o Flamengo, em que o Corinthians ganha do Flamengo do Tite, o Memphis não havia nem sido contratado ainda. Quando ele é contratado, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Por isso que ele não joga a Copa do Brasil. Não pôde jogar a Copa. A verdade, quem falou que o Memphis ia vir pro Brasil, pro Corinthians, foi eu. Eu sempre falo dos donos da bola, ou eu falo no apito final, eu falo na Band, ou na Rádio Bandeirantes, ou na Rádio Craque Neto. Eu fiquei sabendo 11 horas da manhã. E aí eu dei lá no Instagram. Muita gente não acreditou que o Memphis viria pro Brasil. Mas ele veio. E aí vocês têm que engolir agora o Corinthians com o Memphis. Ele incorporou isso do time do Corinthians. Muda o clima, né? Ele mudou tudo. Você vê como os jogadores gostam dele, como rapidamente ele entendeu a torcida. A gente sempre fala que a seleção brasileira, por exemplo, não consegue conexão nenhuma com a torcida. Nenhuma. E o cara chegou aqui sem nunca ter pisado aqui no Brasil umas 3 vezes na Copa de 2014 e rapidamente você percebe que não é forçado ele se identificar. Idioma, né? Sabe, ele vai numa comunidade, o idioma da torcida é gol. Sabe o que ele poderia fazer? Eu vou viajar pra Holanda, porque eu vou voltar dia 12, então posso ficar fora do último jogo? Não. Sabe o que ele fez? Ele viajou. Gol de bicicleta. Ele fez gol de bicicleta. Então, esse tipo de gente, esse tipo de jogador que a gente tem que entender. Mas eu tô falando da janela para falar de um jogador que eu acho muito importante nessa arrancada do Corinthians. Ele é fundamental, que é o Carrilho. Esse jogador potencializa o Garro, ser o meia que ele foi, e foi eleito o craque da galera. São 2 jogadores do Corinthians na seleção do campeonato. O Yuri Alberto e o Garro. O que pensar do Corinthians nesses 9 jogos, do Yuri Alberto com 10 jogos, 8 jogos, 10 gols. Rodrigo Garro, um dos melhores meias desse país, perde pro Estevão, mas eu acho que ele tá entre o Gerson também, do Flamengo, que por sinal a Marília depois vai falar do Flamengo aí, em relação ao Gabigol. O que pensar desse Corinthians? O que pensar desse Botafogo, né? Como enxergar, por exemplo, o Flamengo, que deu uma caída, ganhou só a Copa do Brasil, é muito pouco porque se investiu. É muito pouco. Olha o Palmeiras que investiu, só o Paulistinha, que o Gagliotti falava, e o cabelo de boneca também, que é o Veloso, que era só o Paulistinha. Agora o Paulista para eles virou Paulistão. E é um baita de um campeonato, diga-se de passagem. Aí o Vasco que tá caindo, o Internacional que subiu um pouco, o Grêmio dá para entender do que tudo aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Atlético Mineiro que perdeu 2 títulos, quase caiu. Como é que o Corinthians vem pro ano que vem nesse pensamento todo que é Sada, Sálvio e depois tá ligado? Netão, bom, rapidamente para sintetizar, é preciso blindar esse elenco, os problemas financeiros precisam ser solucionados, tem lá a equipe lá do Augusto que vai resolver isso.
E pensando no time, é preciso trazer dois laterais, um zagueiro, e com essa tua informação agora, que eu também acho que o Yuri vai embora. Ele não vai ficar, sabe por quê? Tem que trazer um centroavante. Porque só tem só 50% dos direitos dele. Ele fez 31 gols. E ele falou tem pra 23, gente ele falou pra gente aqui. O sonho do cara é jogar na Premier League. Então é o sonho dele, que ele vai Agora, com Deus. quem é esse centroavante, né? Essa é a grande questão, né? Quem que é o cara, né? Porque o Yuri tem ali uma coisa com o Memphis e com o Garro que o Corinthians vai perder, né? Olha, infelizmente. tem uma informação, a gente já deu aqui, o Neto deu também, né? Do acordo que o Gabigol tem com o Cruzeiro. Né? Acordo que estava acertado, principalmente quando o Cruzeiro estava com a vaga na Libertadores praticamente acertada. Dudu, Rony e a Gabigol tinham essas conversas com... Só um minutinho, Marília, que eu acho que o Marlon Freitas, o que a gente elegeu aqui, o craque do campeonato, eu e você, tá falando que... Acabou de sair. Chama ele aí, pô. 4, hein, velho? Vamos. Deixa eu já fazer essa análise desse jogo. Nem o do jogo, né? Na temporada, né? Olha só. Tudo passa por ele. Tudo. Tudo passa por ele. Tudo tem a ver com ele. Tudo é ele. Memphis Depay. Tudo. Se tratando, tô falando da vida, claro. Tô falando de futebol de Corinthians. Se tratando de Corinthians, o nome é Memphis Depay. Eu gravei um vídeo pro UOL, agora eu falei isso. Não adianta comentarista querer lacrar, o bom é o Garro, o bom não é... Não, o bom não é o Garro. O craque é o Garro, quer dizer, o craque é o Garro, não é o Depay. O craque é Memphis Depay e acabou. Ele que é diferente. Ele que mudou a história do Corinthians no ano de 2024. E eu vinha falando isso para vocês há algum tempo e não estou exagerando. Eu só vou recordar vocês de uma coisa. O Corinthians conquistou hoje a 9ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Sabe quando foi a primeira vitória dessa sequência de 9 jogos? Foi contra o Atlético Paranaense. Gente, deixa o like aí, tá? Foi contra o Atlético Paranaense. Naquele jogo, tá? Olha só o que o Memphis fez. O Memphis abriu, né? Ele abriu uma porta no Corinthians, né? Ele começou a pintar ali um quadro, naquele jogo, e hoje o gol de bicicleta contra o Grêmio foi a assinatura do quadro. Ó, Memphis, tá? O Memphis, o jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro da sequência de 9 jogos, o Corinthians ganhava por 2-0, deixou empatar 2-2, e o Memphis Depay, numa cobrança de falta, onde o Corinthians estava naquele jogo sentindo muito os 2 gols sofridos. Ali para mim foi o divisor de águas de tudo. O Corinthians poderia ali ter decretado o seu rebaixamento naquele jogo. Claro que estava muito cedo ainda, né? Estava muito cedo, faltariam ainda 8 jogos depois daquele, mas o astral, a confiança, o Memphis faz o gol 3-2, o Corinthians ainda marca mais um gol, e a partir daquele jogo o Corinthians engatou a sequência no Brasileiro. Com um golaço do Memphis, de falta, foi um golaço, ele começa a pintar o quadro da virada do Corinthians com um golaço de falta, e hoje ele assina o quadro com um golaço de bicicleta. Memphis Depay é diferente, dentro e fora de campo. Memphis Depay, eu tenho avisado para vocês desde o início com informações exclusivas, não veio para roubar o clube, veio para trabalhar, veio para curtir. Ele veio para simplesmente querer viver, querer ter uma experiência diferente. E ele está merecendo, porque ele colheu algo ousado. Ele colheu uma experiência nova, ele saiu da zona de conforto e ele está sendo feliz, está colhendo frutos. E esse golaço de bicicleta, ninguém mais merecia um gol como esse. O Memphis tem tudo para se tornar um dos maiores ídolos do Corinthians. Se ele continuar no clube, ele tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos do Corinthians. Não só estrangeiro, não, digo ídolo mesmo, né, no contexto geral.
Porque o que ele fez hoje não foi brincadeira. Ele já era para mim, se você pegar, pra você ver como eu não sou hipócrita, né? E tá tudo cravado. Se você pegar a minha análise do primeiro tempo, eu fiz um café do intervalo, tá lá no WhatsApp, no nosso canal de WhatsApp, é só seguir aqui no link na descrição. Eu coloquei no intervalo que o Memphis era o melhor jogador do Corinthians na partida. Porque ele era o melhor já. Cara, como ele sai da área, como ele arma o jogo, o Memphis é um camisa 10, é um 9, é um 8, é um 7, é um 11, é um Memphis. É um Memphis. Jogador que, meus amigos, jogador que fez de bike e fez Samir Carvalho brilhar, trazendo a notícia em primeira mão que ele estava negociando com o Corinthians, quando tinha feito proposta. Para mim, o ano fechou com chave de ouro, meu irmão. Com chave de ouro. Eu sei que para você, torcedor corintiano, pô, a gente torce pro Corinthians, é uma grande vitória para nós torcer pro Coringão, enfim. Agora você imagine, né, velho, né, tudo que a gente viveu esse ano, e eu com as perseguições que eu sofri, quando eu trouxe essa informação que o Corinthians tinha feito uma proposta para contratar o Memphis Depay com um salário de 2,5 milhões, que foi a primeira proposta, e que o jogador tinha tudo para aceitar, né? Já começaram a me chamar de mentiroso, é o cafezinho, é o mentiroso. Tá aí, ó, olha só para vocês, tá? Não vou ofender ninguém, isso não é da minha índole, não vou xingar ninguém. Graças a Deus, em todos esses anos de canal, nunca falei um palavrão aqui, mas eu quero comemorar essa vitória, cara. Eu quero comemorar a retomada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a ressurreição do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vou encerrar para agradecer o apito final e o Samir Carvalho do Café do Setorista aí, Coringão fechando com chave de ouro. Ninguém imaginava que a gente ia emendar 9 vitórias consecutivas, acho que nem a torcida do Corinthians, quando a gente fazia aquela previsão lá de vitórias, aquela tabelinha, vai vencer quem, vai empatar, vai perder, a gente emendou 9 vitórias, ficamos em 10 jogos invicto, tomamos aquele gol lá do Internacional no finalzinho do jogo, cara, aquele gol lá que a gente tomou no Internacional no final do jogo, nossa, a torcida ficou muito mal, porque ficou aí 10 dias com data FIFA, 12 dias, e a gente voltou lá contra o Atlético Paranaense, a gente abre 2-0 lá e toma aqueles 2 gols, cara, eu fiquei muito desanimado, eu pensei que ia cair ali, e a gente mete 5-2 e arrancada sensacional, o Memphis Depay finalizando com esse golaço de bicicleta aí, cara, eu tava vendo aqui que no início da temporada, o primeiro gol do Corinthians foi do Romero de bicicleta pelo Paulistão, e a gente fecha a temporada com um gol de bicicleta do Memphis Depay, cara, como que a gente poderia imaginar que o Memphis Depay ia jogar no Corinthians, cara? Não tem nem como, cara. Foi algo assim que surpreendeu a todo mundo. Das maiores contratações do Corinthians nos últimos tempos aí. Então, cara, quem poderia imaginar? E esse pacotão do meio do ano também, que fortaleceu demais o elenco. André Carrilho, Thales Magno, André Ramalho, Hugo Souza, entre outros, Charles. É meio banco ali, mas eu gosto dele quando ele entra, ele tem muita raça. Não sei quem, José Martins chegou também. Então o time encaixou. Agora é manter essa base, cara. Não vamos vender saindo desmanchando o time. Eu tenho certeza que o Augusto não vai fazer isso, não vai desmanchar o time para a próxima temporada, vai manter essa base. Se der para segurar o Iraberto, segure, mas se não der, tenta trazer alguém do mesmo nível. Claro, não sei se a patrocinadora Márcia vai ajudar injetando grana para comprar ou somente salários, que nem foi o Memphis Depay. Porém, vamos trazer alguém do mesmo nível se perder o Iraberto, cara. Então é isso, quem poderia imaginar esse final de ano sensacional pro Coringão? A gente que tava com medo de ser rebaixado, a gente tava com medo de disputar só 2 campeonatos no ano que vem, disputar Brasileiro e Paulista. Cara, a gente vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulistão. Cara, ano que vem vai ser sensacional, é só manter essa pegada, cara, e não deixar esses políticos aí atrapalharem o Corinthians, esses André Sanches, esse Romeu Turma, esses caras só querem atrapalhar o Corinthians, só querem a desgraça do Corinthians. Mano, esses caras devem estar tristes agora aí com a vitória do Coringão, os caras devem estar chorando, cara, por eles, o Corinthians estaria lá embaixo, só afundado, e os caras estavam lá abrindo champanhe, comemorando a derrota do Corinthians, porque eles querem o mal do Corinthians. Então é isso aí, galera. Ó, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like. Até o próximo vídeo, valeu.